Meu querido nono ano, vamos começar mais uma aula sobre fatoração do trinômio quadrado perfeito. Já já vamos saber o porquê desse nome. Para começar esse conteúdo aí, vou analisar essa seguinte figura geométrica. No caso aqui é um quadrado e nós estamos já bem familiarizados com ela. Então aqui, olha só, eu fiz um quadrado bem aqui. Daqui até aqui mede x, dali até ali mede y, certo? Daqui até aqui mede x, daqui até ali mede y, como vocês conseguem ver. E aí eu fui calculando a área separadamente de cada quadrado, retângulo e esse outro quadradinho aqui embaixo. Então, olha só, o objetivo é calcular essa área bem aqui. Então, a área da figura número 1, bem aqui, eu posso calcular da seguinte maneira, ó, ela é x elevado ao quadrado mais xy mais o y elevado ao quadrado, certo? Isso nós sabemos que é a mesma coisa que x elevado ao quadrado mais 2 vezes xy, que corresponde a essa parte aqui, mais y elevado ao quadrado. E quando vocês observam essa expressão, de cara já sabe que é o quadrado da soma. Tenho certeza que sim, que sabe muito bem que é isso. Então, essa expressão eu posso escrever como x mais y elevado ao quadrado, certo? Que vai resultar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Então, olha só, vou desenvolver isso bem daqui, ó. X mais y que multiplica x mais y é justamente o conteúdo que nós estamos estudando. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Por que recebe esse nome de trinômio perfeito? Porque, olha só, aqui tem um monômio, outro monômio e aqui outro monômio. Se eu tenho 3 monômios, eu chamo de quê? De trinômio. Beleza? Entendido isso daí? Então, o objetivo de hoje é calcular a fatoração do trinômio quadrado perfeito, certo? Então, vamos aqui, ó, já vou fazer uma observação. Nem todo trinômio, certo? É um quadrado perfeito. Nem todo trinômio é um quadrado perfeito. Lembrando desse termo aí, ó, o que é um quadrado perfeito? Certo? A gente faz a seguinte pergunta, ó, 16, por exemplo, é um quadrado perfeito? 16 é um quadrado perfeito pelo seguinte fato, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Olha só, um número é um quadrado perfeito se eu fizer a multiplicação de 2 fatores iguais, certo? De 2 fatores iguais e resultar nesse número que eu estou buscando. Por exemplo, 25 é um quadrado perfeito? 25 é um quadrado perfeito porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, o número é um quadrado perfeito porque a multiplicação de 2 fatores iguais resulta nele. Isso daí é analisando de forma, analisando pela visão da álgebra, certo? Eu também posso analisar isso daí pela visão, por exemplo, da geometria. Olha só, vou fazer a seguinte experiência aqui, ó. Olha só, eu tenho um quadradinho aqui, ó. Eu tenho um quadradinho. Opa, não ficou um quadrado, mas vai ser um quadrado, certo? Vou desenhar aqui e pronto, isso é um quadrado, certo? Agora eu vou fazer esse outro quadrado aqui, ó. Opa, muito difícil. Acabou saindo as teclas de aderência. Então, olha só, aqui é um outro quadrado que eu vou fazer, ó. Quase que eu dei conta de fazer. Pronto, agora eu vou dividir ele no meio aqui, ó. Eita dificuldade. Vou dividir ele no meio. Vou dividir aqui no meio, quase, e consegui fazer um quadrado. Aí eu pergunto, ó, analisando por meio da geometria, 4. 4 é um quadrado perfeito? 2 vezes 2 é igual a 4, então 4 é um quadrado perfeito. Eu tenho que conseguir formar um quadrado perfeito. Então, eu peguei essa figurazinha bem aqui, ó, roxa, e consegui, olha só, agrupá-la elas de uma em uma e resultou em que? Resultou em um quadrado perfeito, olha só. Então, justamente por causa disso daí, eu falo que é um quadrado perfeito. Olha só,
Aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho outro quadrado. Então, eu tenho 2 quadrados. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, eu tenho outro quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4. E eu formei um quadrado perfeito aí, usando a abstração. Lembramos isso daqui, certo? Que já vimos. Agora eu vou descer para esse outro aqui, ó. Essa daqui, certo? É outra expressão aí que a gente já viu. E a minha intenção é calcular a área desse quadrado bem aqui, certo? Então, aqui, ó, é o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, aqui, ó, é x menos y e aqui é x menos y e aqui em cima também é x menos y. Então, a gente sabe muito bem que a área desse quadrado aqui, que tem uma interrogação, ele vai ser x menos y, que multiplica x menos y. E a gente sabe que isso daqui é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, sabemos muito bem que é o quê? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Por que eu falo que é trinômio quadrado perfeito? Ó, um monômio, outro monômio e outro monômio. Então, olha só, ele formou um quadrado? Ele formou um quadrado? Formou um quadrado, essa expressão que eu fiz esse cálculo. Então, por isso que ele fala que é um trinômio quadrado perfeito. Por que eu estou frisando nisso daí que nem um doido? Porque existe trinômio quadrado que ele não é perfeito, beleza? Existe trinômio quadrado que não é perfeito, tranquilo? Certo? Quer dizer, repetindo, é trinômio quadrado? Não, existe trinômios, né? Esquece a palavra quadrado que eu acabei de falar. Existe trinômios que não é um quadrado perfeito, beleza? Gravem isso daí. Existem trinômios que não é um quadrado perfeito. Agora nós vamos aprender a fazer essa fatoração. Lembrando que vamos fazer a fatoração, né, de trinômios que são quadrados perfeitos. Mas olha só, quanto chega na prova cai uma expressão dessa daqui e como que eu vou saber que isso daí é um trinômio quadrado perfeito, professor? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, vou transcrever o exemplo número 1 e vou escrever aqui, ó, x elevado ao quadrado, vou escrever bem distante, ó, vezes mais 8x que multiplica o y, mais 16 vezes y elevado ao quadrado. Agora tem uma manhãzinha bem aí para a gente descobrir, ó, um macetezinho, ó. Eu vou circular aqui de verde, certo? E vou circular o último de verde. Lembrando que, às vezes, essas expressões, certo? Elas não podem estar em ordem, elas podem estar aí trocadas, mas isso não influencia. Então, eu peguei o primeiro e o segundo, certo? E agora eu vou escrever esse bem daqui, ó. X elevado ao quadrado. E vou fazer a seguinte pergunta. Qual é a raiz quadrada, certo? Qual é a raiz quadrada exata de x elevado ao quadrado? Então, a gente aprendeu lá em radiciação, ó, que eu posso cortar isso com esse outro aqui. Mas não é bem cortar, né? Vamos lembrar, ó, x elevado ao quadrado. Eu falei que o símbolo de raiz quadrada, ele corresponde a quê? A 1 sobre 2. Então, é como se fosse x elevado ao quadrado elevado a quanto? A 1 sobre 2. Eu tenho potência de potência, então eu conservo aqui, ó, e multiplico os dois. Multiplicando 2 vezes meio, fica 2 dividido por 2. E fica igual a quê? A x. Por isso que eu falo, ó, vou cortar aqui e aqui, mas não é bem cortar, né? Eu estou fazendo uma multiplicação aqui e resulta, certo? Mas, revisado isso daí, eu vou voltar lá para o início para a gente entender por que eu falei que cortei e dar continuidade aqui. Voltando aqui, ó. Eu circulei aqui de verde e aqui também de verde. Aí eu reescrevo a expressão, certo? E faço a pergunta. Qual é o quadrado, certo? Qual é o quadrado de x elevado ao quadrado? O quadrado de x elevado ao quadrado, certo? É igual a quanto? Igual a x. Aí eu gravo esse carinha bem aí. Agora, eu pego a outra expressão aqui e reescrevo ela aqui, ó. 16 vezes y elevado ao quadrado e pergunto, qual é a raiz quadrada dessa expressão?
Aí, novamente, lá em radiciação, a gente viu que podemos, certo? Se eu tenho uma multiplicação de dois fatores dentro de uma raiz, eu posso escrever esses dois fatores separados. Então, eu escrevi separados. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz quadrada de y elevado ao quadrado, eu posso mandar embora que fique isso bem daqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o x e multiplicar ele por 4y. Lembrando que a ordem dos fatores nessa multiplicação não altera o resultado. Então, eu vou multiplicar esse carinha por esse outro carinha bem ali. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 4xy, a multiplicação desse carinha por esse. Fiz a multiplicação, agora sabe o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse resultado aqui, ó, por 2. 2 vezes 4xy, isso resulta em quê? Em 8xy. Agora, observa bem, 8xy é igual a esse cara? Então, depois de fazer isso tudo, multiplicar por 2 e o resultado de 8xy, deu o carinha lá do meio, eu vou falar sim, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu tirei a raiz quadrada do primeiro carinha, coloquei aqui. Tirei a raiz quadrada do segundo carinha e coloquei aqui. Multipliquei o primeiro carinha pelo segundo carinha, deu esse resultado aqui. O resultado da multiplicação do primeiro carinha pelo segundo carinha, multiplicado por 2, resultou nisso daqui. Resultou nesse daqui. Eu pego esse daqui e vejo se ele é igual àquela minha expressão no meio. Bingo! Feito isso, acabou a questão. Como assim, professor? Acabou a questão? Olha só. Agora eu vou pegar o primeiro carinha, colocar aqui, ó. Observe esse sinal de mais. Vou colocar aqui, ó. Pego o meu 4y, coloco aqui. Fecho parênteses e elevo ao quadrado. E pronto, está fatorado. Isso aqui é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ah, como é que eu sei que esse resultado vai dar igual ao primeiro lá? Simples, né? Eu pego e desenvolvo, ó. 4 mais 4, ou x mais 4y, que multiplica x mais 4y. X vezes x, x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado. X que multiplica mais 4y, isso daqui dá 4xy. Agora aqui, ó, esse vezes esse, 4y vezes x é a mesma coisa que x vezes 4y. Então, vai ficar mais 4xy. 4 vezes 4, 16. Y vezes y elevado ao quadrado. Vou reagrupar esses dois aqui, ó. Vai ficar, ó, x elevado ao quadrado mais 8xy mais 16y elevado ao quadrado. Esse carinha aqui resultou lá no primeiro, beleza? Vamos fazer mais um aqui para fixar isso daí, beleza? São passos. Lembrando, galera, para aprender isso daqui, façam a repetição, assistam o vídeo. Depois de assistir o vídeo, tenta resolver sozinho. Se travar, olha o vídeo de novo e repete o processo novamente. Então, vamos lá, ó. Questão 2. A 2 lá, ó, é 16x elevado ao quadrado menos 24x mais 25. Qual é o passo? Eu vou pegar o primeiro carinha. Peguei o primeiro carinha, que é esse daqui. Peguei o segundo carinha. Agora, o que eu faço? Tira a raiz quadrada do primeiro carinha, ó. A raiz quadrada do primeiro carinha vai ser a raiz quadrada de x, de 16 vezes x elevado ao quadrado. Qual é a raiz quadrada desse carinha? É 4x, certo? 4x, aqui é um x. Beleza? Pega o segundo carinha. Peguei o segundo carinha, é 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É igual a quanto? É igual a 5. Então, multiplico o primeiro carinha pelo segundo e depois multiplico por 2. Então, 4 vezes 5, 20. 20 o quê? 20x. Esse resultado, o que eu faço? Multiplico por 2. 2 vezes 20 dá igual a 40x. Opa, deu problema. Esse carinha é igual a esse? Não é. E agora? Não é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu não posso fazer aquela minha dica, porque ele não é um trinômio quadrado perfeito, porque a raiz quadrada do primeiro carinha vezes a raiz quadrada do segundo carinha multiplicado por 2 não deu quem? O terceiro carinha do meio. Então, não posso resolver isso desse jeito bem aí. Então, esse não é o assunto que estamos tratando
nessa aula. Vou passar para o exemplo 3. Eita, agora o exemplo 3, ó. X elevado a 6 menos 10 vezes x elevado ao cubo vezes y mais 25 vezes y elevado ao quadrado. Então, sabe o que eu vou fazer? Ó? Como eu aprendi bem potenciação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o exemplo 3. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou chamar só de 3. Vou pegar a 3 e vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever ele de outro jeito. Ó. Isso daqui vai ser x ao cubo, que está elevado ao quadrado. Potência de potência, conservo a base e multiplico quem? Multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. É a mesma coisa que aquele outro lá de cima. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Menos 10x elevado a quem? Elevado ao cubo vezes y mais 25y elevado ao quadrado. Vou pegar o primeiro carinha e tirar a raiz quadrada dele. Vou pegar o primeiro carinha e tirar a raiz quadrada dele. Certo? Vamos ver o que vai resultar esse primeiro carinha aí, ó. Vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá, deixa eu copiar aqui embaixo, ó. Vou tirar a raiz quadrada daquele carinha ali, ó. Quanto é que é? Cadê, ó? X elevado ao cubo elevado ao quadrado e a raiz dele. Olha só que maravilha. Esse 2 vai embora com esse 2. E a raiz quadrada dele é quanto? X elevado ao cubo. Agora eu vou pegar o meu segundo carinha, dá 25y ao quadrado, e vou tirar quem? A raiz quadrada dele. Quanto é que é a raiz quadrada desse caboclo aqui? É a raiz quadrada do 25, que multiplica a raiz quadrada de y ao quadrado. Raiz quadrada de 5, falei a resposta, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de y ao quadrado dá o quê? Dá y. Agora, o que eu faço? Multiplico o primeiro carinha, a raiz quadrada do primeiro carinha, pela raiz quadrada do segundo carinha e vejo se dá o carinha do meio, esse daqui, ó. Não levando em consideração o sinal de menos, viu? Então, vamos explicar aqui, ó. X ao cubo vezes 5y, isso vai dar o quê? Vai dar 5x ao cubo vezes y. Multipliquei um pelo outro. Agora, eu multiplico por 2 isso daqui, ó. Tudo isso daqui eu vou multiplicar por 2. Vou multiplicar só os números. 5 vezes 2 dá 10. Então, dá 10x elevado ao cubo vezes y. Então, resultou no meu quê? No meu terceiro carinha. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Feito isso, agora eu olho de novo para o meu carinha bem aqui, ó. Para o meu primeiro carinha, certo? Olho para o meu segundo carinha e olho para esse sinal de menos bem aqui, que ele é muito importante. Como é que é a fatoração desse número bem ali, ó? É o primeiro carinha, certo? Esse sinal de menos aqui, ó, eu vou repetir aqui. Se fosse mais, era mais, mas não é menos, coloco menos. Pego o meu segundo carinha, que é 5y, fecho o parêntese e elevo tudo ao quadrado. Pronto, está fatorado. Está fatorado o meu trinômio quadrado perfeito. Nível easy? Fácil? Então, olha só, repetindo o procedimento. Pego o meu primeiro carinha, tiro a raiz quadrada dele. Pá, deu x ao cubo. Pego lá o meu segundo carinha, tiro a raiz quadrada dele. Dá o quê? 5y. Multiplico o primeiro carinha pelo segundo carinha, certo? Deu o quê? Deu 5y ao cubo vezes y. Essa multiplicação bem aqui, ó, preste bem atenção. Eu reorganizei esses números de outra forma, certo? Mas lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, certo? Então, eu organizei ele para ficar semelhante a esse carinha aqui. Multipliquei por 2, resultou em quem? No meu terceiro carinha. Feito isso, beleza, é um trinômio quadrado perfeito. Pego o primeiro carinha, subtraio com o segundo carinha e elevo todo mundo ao quadrado e está fatorado aí meu número. Eu acho que essa é uma das processos de fatoração depois que a gente pega as manhas. Tem que pegar as manhas. Tem que repetir isso que eu estou fazendo para pegar as manhas. Para se ligar quanto eu vou usar o menos. Ó, se for menos aqui, ó, eu uso menos. Se for mais, eu uso mais. Tem que se ligar aí nos Paranauê para não errar, beleza? Agora vamos resolver a questão 4. Isso, 4. Vamos lá. For.
Vou apagar, apagando, apagando, apagando. Agora vamos resolver essa última aí, ó, para finalizar tudo. Então, a 4 vai ser o quê? Ó? Vai ser 4 vai ser, olha só, x elevado ao quadrado menos... Eita, voltando. Apertei aqui o botão aqui sem querer, querendo. Então, vamos lá, x elevado ao quadrado menos... Opa, mas esse botão aqui, gente, menos 6x mais 9, certo? Agora, o que eu faço? Tira a raiz quadrada do meu primeiro carinha. Então, ó, qual a raiz quadrada do meu primeiro carinha? Vai ser o quê, ó? Vai embora. Lembrando, galera, que muitos matemáticos não gostam de falar que corta, não, beleza? É aquele processozinho que a gente aprendeu. Mas aqui a gente sabe que pode cortar, certo? E a gente vai falar corta. Chega de formalismo aqui, ó. Então, fica x, beleza? Agora eu pego o meu segundo carinha lá, ó, que é o 9. Raiz quadrado de 9 é igual a quanto? 3. Multiplico o meu primeiro carinha pelo meu segundo carinha. Vou multiplicar meu primeiro carinha pelo meu segundo carinha. Vai dar o quê? 3x. O resultado aqui eu multiplico por quanto? Por 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 6x. Opa! Esse daqui, ó, foi igual ao meu terceiro carinha? Se foi, matou. É um trinômio quadrado perfeito. Agora, o que eu faço? Ó, olho lá para o meu primeiro carinha, certo? X. Olho para o meu sinalzinho de menos, repito ele aqui. Olho para o meu segundo carinha, coloco aqui. Empacoto tudo entre parênteses, elevo ao quadrado e matei a charada e finish, acertei a fatoração. Se eu desenvolver isso daqui, ó, eu sei que eu vou acertar. Não é um quadrado da diferença de dois termos? Vamos fazer aqui rapidão? Então, vai ser, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3 dá 6. O segundo é quem? O primeiro é x. Mais o quadrado de quem? Do segundo. Pronto, eu vi que deu certo, tudo certo. Galerinha, muitíssimo obrigado aí por acompanhar a aula. Muita força, qualquer problema, dificuldade, desavença com a matemática, me procura que eu estou à disposição. E até mais. Goodbye. Fui!